Ela disse não. E ninguém ouviu. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você chegou até aqui, eu preciso acreditar que não foi por acaso. Tem algo nessa história que vai tocar em algum lugar dentro de você. Talvez em uma memória que você tentou enterrar fundo, talvez em uma dor que você ainda não sabe nomear, talvez em alguém que você ama e que está vivendo exatamente o que você está prestes a ouvir. Sigis. O amor pode ser a coisa mais bonita e a mais traiçoeira ao mesmo tempo. Ele pode te proteger ou te prender. Pode te curar ou te destruir lentamente. Tão lentamente que você nem percebe que está sendo destruída até o dia em que olha no espelho e não reconhece mais a pessoa que está do outro lado. Thoughtful. Antes de começar, eu preciso te pedir uma coisa. Se essa história te tocar, e eu acredito que vai, deixa o like e se inscreve no canal. Não é sobre número, é sobre alcance. Porque histórias como essa precisam chegar às pessoas certas. Aquelas que estão sozinhas em algum quarto às 3 da manhã, tentando entender por que sentem aquilo que sentem, por que não conseguem sair, por que ainda amam alguém que as machuca. Quando você apoia esse conteúdo, você ajuda essa voz a chegar até elas. E talvez, só talvez, faça diferença na vida de alguém que precisava ouvir exatamente isso hoje. Agora fecha os olhos por um segundo. Imagina uma mulher. Ela é bonita do jeito que mulher real é bonita. Não perfeita, mas viva. Ela tem mãos que carregam o peso de uma casa inteira, olhos que já sorriram de verdade e um coração que ainda acredita no amor, mesmo depois de tudo que esse amor já fez com ela. Ela está em pé na cozinha de manhã cedo, fazendo café, e o cheiro daquele café é o único momento do dia em que ela respira de verdade. Porque logo vai acordar o homem que dorme no quarto ao lado. E quando ele acordar, algo dentro dela vai travar. Esse algo tem nome, mas ela ainda não sabe pronunciar. O nome dela era Renata. 34 anos, cabelos escuros que ela prendia sempre num coque rápido porque não tinha mais tempo de se olhar no espelho, professora de português numa escola municipal do interior de Minas Gerais. Ela sorria fácil. Esse tipo de sorriso que faz as pessoas pensarem que tudo vai bem, que a pessoa é forte, que não precisa de ajuda. Era o sorriso que ela havia aprendido a colocar no rosto, como quem coloca um casaco antes de sair de casa. Proteção, disfarce, sobrevivência. Ela tinha casado com Fábio aos 26 anos, numa cerimônia simples no salão da paróquia, com vestido alugado e bolo de 2 camadas. A família toda dizia que ela havia se dado bem. Fábio tinha emprego fixo, era simpático nas festas, sabia fazer todo mundo rir. Era daqueles homens que pareciam perfeitos quando havia plateia. E quando a plateia sumia, quando a porta da casa fechava e só eles dois ficavam, ele se tornava outra pessoa. Não de repente. Nunca de repente. Devagar. Tão devagar que Renata não sabia dizer ao certo quando tinha começado a ter medo dentro da própria casa. No começo eram as palavras. Comentários que doíam, mas que ela conseguia racionalizar. Ele estava cansado, estava estressado, era o jeito dele de falar. Depois vieram os silêncios que pesavam mais do que qualquer grito. Depois as mãos que apertavam o braço forte demais quando ele queria atenção. E depois, e isso é o que mais demora para ser contado, para ser nomeado, para ser acreditado, veio aquilo que acontecia à noite. Você já tentou explicar para alguém que foi machucada por alguém que ama dentro da própria cama, com uma aliança no dedo e uma certidão de casamento numa gaveta? Sabe como é difícil? Sabe quantas vezes a pessoa olha para você com aquela cara de confusão genuína e diz: "Mas ele é seu marido?" Como se aquelas palavras explicassem tudo. Como se aquela aliança fosse um contrato que assinava o corpo dela para sempre, sem prazo, sem cláusulas, sem direito de rescisão. Renata nunca tinha ouvido a expressão estupro conjugal até os seus 32 anos. Ela foi ouvir num programa de rádio, dirigindo para o trabalho numa manhã de terça-feira, quando o sol ainda estava baixo e ela estava tomando o café que não havia terminado em casa. A locutora estava entrevistando uma psicóloga e a psicóloga disse aquelas 2 palavras: estupro conjugal. E Renata teve que encostar o carro na margem da estrada porque as mãos pararam de funcionar. O coração disparou, os olhos encheram e ela ficou ali parada, com o motor ligado e o café esfriando no porta-copos, entendendo de uma vez só 8 anos de dor que ela não sabia que tinha nome. Tem um momento assim na vida de algumas mulheres. Um momento em que
A realidade que elas estavam vivendo finalmente ganha contorno, ganha nome, ganha forma. E esse momento não é libertador logo de cara. Ele é devastador primeiro. Porque quando você finalmente entende o que aconteceu com você, você precisa enfrentar o fato de que aconteceu, que foi real, que não foi exagero seu, que não foi frescura, que não foi obrigação. Fábio nunca tinha batido nela. E isso, por muito tempo, fez Renata achar que não tinha nada a reclamar. Porque a narrativa que ela conhecia sobre violência conjugal era a do olho roxo, da costela quebrada, da mulher correndo descalça pela rua. Ninguém havia lhe contado sobre a mulher que fica deitada de olhos abertos no escuro, enquanto algo que não pediu e não quer acontece com o próprio corpo. Ninguém havia lhe explicado que o não dito com o corpo, o enrijecer, o desviar, o fingir que está dormindo, também é um não. Que silêncio forçado não é consentimento. Que medo também é uma forma de coerção. Ela passou a vida tentando entender por que se sentia suja toda manhã sem ter feito nada de errado. Por que evitava o próprio reflexo no espelho do banheiro? Por que sentia um nó no estômago toda vez que o dia caminhava para o fim e a noite começava a chegar? Por que o barulho das chaves na porta, aquele barulho que deveria significar o marido chegando em casa, fazia o coração dela disparar de um jeito que não era de saudade? A filha deles, Isabela, tinha 6 anos, cabelos encaracolados que enchiam o quarto de bagunça e alegria, e um jeito de rir que era idêntico ao da mãe, antes de tudo aquilo. Renata olhava para Isabela e pensava: por causa dela eu fico. Por causa dela eu aguento. Por causa dela eu sorrio quando não quero. Por causa dela eu não conto para ninguém. E era esse pensamento que aprendia e que ao mesmo tempo começava lentamente a se quebrar. Porque tem uma hora em que a mãe que está morrendo por dentro não consegue mais fingir para o filho que está tudo bem. Tem uma hora em que a criança percebe. Tem uma hora em que os olhos de 6 anos olham para a mãe e veem algo que aqueles olhos ainda não têm palavras para nomear, mas que o coração pequeno já sente. Isabela havia começado a acordar à noite com pesadelos. Havia começado a se agarrar à mãe na saída da escola, com uma intensidade que doía diferente. Havia começado a perguntar coisas que nenhuma criança de 6 anos deveria precisar perguntar. Mamãe, você tá triste? Mamãe, o papai te machucou? Mamãe, por que você chora no banheiro? Essa última pergunta, dita numa tarde de quarta-feira, enquanto Renata dobrava roupa e Isabela brincava no chão do quarto, foi a que partiu o que ainda havia inteiro dentro dela. Ela colocou a roupa no sofá, foi até o chão, sentou do lado da filha e, pela primeira vez em anos, não disfarçou. Deixou as lágrimas saírem. E Isabela, que tinha 6 anos e toda a sabedoria instintiva de quem ainda não aprendeu a mentir, abraçou a mãe com os braços pequeninhos e disse: não precisa ter medo, mamãe. Eu fico do seu lado. Uma criança de 6 anos dando segurança para a mãe. Aquilo não era certo. Aquilo precisava mudar. Renata tinha uma amiga de infância chamada Cláudia. Elas haviam se afastado com o casamento. Fábio não gostava de Cláudia. Achava ela influência ruim, feminista demais. Aquele tipo de mulher que coloca a ideia na cabeça. Renata havia aceitado o afastamento como quem aceita tantas outras coisas pequenas que vão se acumulando até virar uma parede. Mas naquela noite, depois que Isabela dormiu, Renata pegou o celular escondido no banheiro. Ela havia aprendido a se esconder no próprio banheiro para fazer ligações e mandou uma mensagem para Cláudia. Só 4 palavras. Eu preciso de você. Cláudia respondeu em 30 segundos. Onde e quando? E Renata sentiu algo que havia esquecido o gosto. Sentiu que não estava completamente sozinha. Elas se encontraram no dia seguinte numa padaria que ficava no caminho entre a escola e a casa, num horário que Fábio não saberia. Renata chegou primeiro, pediu um café e, quando Cláudia entrou pela porta e as olharam uma para a outra, Renata entendeu que a amiga já sabia. Não sabia os detalhes, mas sabia que havia algo sério. As mulheres que amam outras mulheres de verdade desenvolvem esse sentido. Renata falou. Aos pedaços, no começo, frases começadas e não terminadas, desvios de olhar, pausas longas. E Cláudia não interrompeu. Não fez careta. Não deu conselho. Só ouviu. E quando Renata finalmente disse em voz alta, pela primeira vez na vida, aquelas palavras: ele faz coisas comigo que eu não quero, toda semana, às vezes mais.
E eu fico quieta porque tenho medo do que acontece se eu reagir. As palavras saíram tão pesadas que pareciam ocupar espaço físico sobre a mesa. Cláudia ficou em silêncio por um momento. Depois disse: "Isso tem nome, Renata. E não é culpa sua, nunca foi." Simples assim. E ao mesmo tempo impossível de receber depois de tanto tempo acreditando no contrário. O que Renata não sabia, o que ninguém havia lhe ensinado, nem a escola, nem a família, nem a televisão, é que no Brasil, o estupro conjugal é crime desde 2005. Que o artigo 213 do Código Penal não faz distinção entre marido e desconhecido. Que o sim precisa existir toda vez, em todo relacionamento, em todo casamento, toda noite. Que nenhuma aliança no dedo anula o direito de uma mulher sobre o próprio corpo. Que minha esposa não é sinônimo de propriedade minha. Ela não sabia disso. E quantas outras não sabem? Você sabe. Alguém que você ama, sabe? Cláudia havia pesquisado. Havia impresso folhas. Havia guardado o número do Serviço de Orientação Jurídica da OAB, o telefone da delegacia da mulher mais próxima, o endereço do Centro de Referência de Atendimento à Mulher da cidade. Ela foi com Renata. Sentou do lado. Segurou a mão quando Renata precisou contar de novo para uma delegada de cabelos curtos e voz firme que não piscou, não duvidou, não perguntou: "Tem certeza?" Só anotou e disse: "A senhora fez certo em vir." O processo foi longo. O processo é sempre longo. Ninguém conta essa parte. Que entre a coragem de falar e a mudança de vida, existe um corredor comprido, mal iluminado, cheio de portas que você precisa abrir uma por uma. Há a saída de casa com uma bolsa apressada e a Isabela no colo. Há o apartamento da Cláudia, onde dormem num colchão no chão por 3 semanas. Há os telefonemas de familiares que dizem: "Você destruiu o lar. Você não tentou de verdade." Todo casamento tem problemas. Há o julgamento silencioso nos olhos de quem sabia e preferiu não ver. Há também as noites em que a dúvida volta, em que a voz do medo diz que talvez ela esteja exagerando, que talvez não seja tão grave, que talvez seja mais fácil voltar. A dúvida é parte do processo. A dúvida é o que o abuso planta dentro da gente. Ele faz você duvidar de você mesma, da sua própria percepção, da sua própria memória. E há, no meio de tudo isso, a Isabela que numa manhã de sábado, tomando achocolatado na cozinha pequenininha da Cláudia, olha para a mãe e diz: "Mamãe, você parece diferente." Renata pergunta como. E Isabela pensa por um segundo, com aquela seriedade cômica de criança, e responde: "Parece que você tá acordada." Acordada, 6 anos de sono pesado, de existir no piloto automático, de habitar o próprio corpo como inquilina sem direito à voz. E uma criança de 6 anos, com um copo de achocolatado na mão, faz o diagnóstico mais certeiro que qualquer um poderia fazer. Renata começou um acompanhamento psicológico através do CRAM, Centro de Referência de Atendimento à Mulher, que oferecia serviço gratuito. A psicóloga se chamava Doutora Fernanda e era daquele tipo de profissional que faz você sentir que o consultório é um lugar seguro antes mesmo de você sentar. Nas primeiras sessões, Renata chegava, sentava e ficava em silêncio por longos minutos. A doutora Fernanda esperava. Não forçava. Não preenchia o silêncio com palavras. Deixava a Renata chegar quando estivesse pronta. E quando Renata chegou, quando as palavras começaram a sair de verdade, sem o filtro do medo, sem a autocensura de quem passou anos acreditando que não tinha direito de reclamar. O que saiu não foi só a história de Fábio. Saiu a menina que aprendeu cedo que mulher não faz barulho. Saiu a adolescente que ouviu que briga de casal não se expõe. Saiu a noiva que pensou que o amor bastava. Saiu a esposa que ficou porque tinha medo de ser julgada, porque tinha medo de ficar sozinha, porque tinha medo de machucar a filha, porque tinha medo, e medo, e medo. E doutora Fernanda um dia disse: "Renata, o medo que você sente não é fraqueza. É o resultado de anos de condicionamento. Você não foi fraca. Você sobreviveu. E sobreviver num ambiente hostil exige uma força que a maioria das pessoas não conhece." Renata nunca havia pensado assim. Ela havia passado anos se chamando de fraca, de ingênua, de idiota por ter ficado tanto tempo. E aquela perspectiva nova de que ficar não havia sido covardia, mas sobrevivência, e que sair havia sido coragem, não resolvia tudo, mas abria uma janela. E às vezes uma janela é suficiente para começar a respirar de novo. O processo judicial avançou. Fábio foi intimado. Ele negou tudo.
como a maioria nega. Disse que ela estava mentindo, que estava com raiva por causa da separação, que nunca havia forçado nada. Esse tipo de resposta é também parte do roteiro. O gaslighting não termina quando essa mulher sai. Ele continua no cartório, no processo, nos documentos. Mas Renata tinha a doutora Fernanda, tinha a Cláudia, tinha a delegada, tinha a defensora pública que lhe foi designada, uma mulher jovem de óculos vermelhos e voz que não pedia licença. E tinha, acima de tudo, tinha a Isabela. A Isabela que, numa tarde de sessão de desenho, coloriu a mãe de amarelo. Quando Renata perguntou por que amarelo, Isabela disse: porque é a cor do sol. E o sol é quente e forte e ilumina tudo. Passaram 8 meses entre a primeira conversa na padaria e o dia em que Renata entrou no seu apartamento novo, pequeno, de um quarto, com janela que dava para uma mangueira velha no quintal, e colocou a chave na fechadura pela primeira vez. Era dela. A chave era dela. O apartamento era dela. Ela podia abrir e fechar a porta quando quisesse. Ela podia deixar a luz acesa a noite toda se quisesse. Ela podia dizer não, para qualquer coisa, para qualquer pessoa, e nada aconteceria. Ela desmanchou na porta. Chorou com um tipo de choro que não havia chorado antes. Não de dor, de alívio, de espanto, de gratidão por ainda estar viva, inteira o suficiente para chegar até ali. Isabela correu para o quarto vazio e rodou no meio da sala gritando: "É nosso! É nosso! É nosso!" E o eco da voz dela naquele espaço vazio foi a coisa mais bonita que Renata havia ouvido em anos. Elas montaram o apartamento aos poucos. Com o que tinham, com o que ganharam de doação, com o que compraram aos pouquinhos a cada mês de salário. Renata voltou a trabalhar em tempo integral, pediu mais horas, começou a dar aulas de reforço nos fins de semana. Não era fácil, não era perfeito. Havia noites em que ela acordava no meio do escuro, com o coração acelerado e precisava de alguns segundos para lembrar onde estava, para se lembrar que estava segura, para se lembrar que o barulho não era o dele, mas havia também as manhãs. E as manhãs foram ficando diferentes. Havia uma manhã específica, uma manhã de abril, com chuva fina do lado de fora e cheiro de café na cozinha pequenininha, em que Renata estava preparando o café da manhã, ouvindo música no celular. E Isabela apareceu com o cabelo todo bagunçado do sono e pediu para colocar um negócio no cabelo dela. E Renata penteou o cabelo da filha. E enquanto penteava, cantarolou a música que estava tocando. E Isabela começou a cantar junto, errado, mas feliz. E Renata percebeu que estava sorrindo. Não o sorriso casaco. O outro. O de dentro. Ela ficou um segundo parada, segurando o pente, com a Isabela tagarelando sobre alguma coisa da escola. E entendeu que estava sorrindo de verdade por nenhum motivo específico, a não ser porque estava viva, estava ali. E tinha uma filha com o cabelo encaracolado, pedindo para a mãe fazer um rabo de cavalo. E isso, essa manhã de nada, essa manhã pequenininha e comum, era o que ela havia quase perdido para sempre. Renata hoje tem 36 anos. Ainda dá aula de português, ainda faz o coque apressado de manhã, mas às vezes, deixa o cabelo solto. Ela entrou num grupo de apoio a mulheres sobreviventes de violência conjugal, que acontece toda quinta-feira numa sala emprestada pela paróquia. A mesma paróquia onde ela havia se casado, numa ironia que ela já consegue carregar sem que doa tanto. No grupo, ela ouve. E quando está pronta, fala. E quando fala, outras mulheres que nunca haviam conseguido nomear o que sentiam, olham para ela com aqueles olhos de "então não sou só eu". E ela entende que aquele círculo, aquela sala de quinta-feira, é um dos lugares mais importantes da sua vida agora. Ela não odeia o Fábio. Esse foi o processo mais difícil. Não o legal, o interno. Porque o ódio é simples. O ódio dá uma direção. A ausência de ódio é mais complicada, mais ambígua, mais humana. Ela não o ama mais. Não confia. Não perdoa no sentido de liberar. Não deseja bem com leveza. Mas também não carrega mais o peso de desejar que algo ruim aconteça a ele. Ela simplesmente não carrega mais ele. E não carregar descobriu, uma forma de liberdade que ninguém te conta que existe. O processo judicial ainda está em andamento. Isso é real e precisa ser dito. Porque as histórias que terminam com "e ela ganhou o processo e ficou tudo bem" são raras. E mentir sobre isso seria trair a Renata e todas as outras. O sistema é lento. O sistema tem falhas.
O sistema às vezes decepciona de maneiras que machucam de um jeito novo, mas Renata está nele, está lutando dentro dele. E ter uma voz nele, mesmo que demore, é diferente de não ter voz nenhuma. A Isabela tem 7 anos agora, e há 2 meses pediu para a mãe a inscrever em aulas de capoeira. Renata disse sim na hora, sem pensar, sem calcular, sem pedir permissão para ninguém. E quando está na plateia assistindo a filha, essa menina que coloriu a mãe de amarelo porque amarelo é a cor do sol, Renata pensa que fez a coisa certa. Não da forma mais rápida, não do jeito mais perfeito, mas fez. E às vezes, nas noites tranquilas, quando Isabela já dormiu e a casa está quieta e Renata está na sala com um chá e um livro, ela que havia parado de ler por anos porque não havia mais concentração, não havia mais paz para isso. Ela para no meio de um parágrafo e olha para o espaço vazio da sala e pensa: eu sou minha. Inteirinha, com todo o processo e toda a cicatriz e toda a dor, ainda em lugar nenhum completamente resolvida. Mas minha. O corpo é meu. A casa é minha. A escolha é minha. A vida é minha. Se você chegou até aqui, eu preciso te dizer uma coisa. Talvez você seja a Renata. Talvez você conheça a Renata. Talvez você seja a Cláudia, que ainda não recebeu a mensagem de 4 palavras, mas que, se receber, pode fazer toda a diferença. O não é sempre válido. Dentro do casamento, fora do casamento, no começo, no meio, no fim. O desejo pode mudar no meio, pode não aparecer naquele dia, pode sumir por meses. E isso é humano. E o humano precisa ser respeitado. Relacionamento que não respeita o não, não é amor. É controle vestido de amor. Se você está vivendo o que a Renata viveu, existe saída. Existe o Ligue 180, que funciona 24 horas, que é gratuito, que é sigiloso. Existe a Delegacia da Mulher. Existe o CRAM em muitas cidades. Existe a Cláudia, que talvez esteja esperando você mandar uma mensagem. Existe a possibilidade real de uma manhã com cheiro de café, cabelo de criança e sorriso de dentro. Você merece esse sorriso. Você sempre mereceu. E agora eu te pergunto: essa história chegou em algum lugar dentro de você? Curioso. Escreve nos comentários o que você sentiu. Me conta de onde você está assistindo, lendo, ouvindo. Se conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha, porque às vezes a história certa chega pela mão da pessoa certa na hora certa. E se você mesmo ou mesma está passando por algo parecido, conta pra mim. Eu leio, eu me importo, e você não está sozinha. Nunca mais.